Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leise e bem-vindos ao canal Cristão com Atitude. O intuito desse canal, para você que está a primeira vez, que nós possamos conhecer Jesus a cada vez mais, estarmos firmados na palavra, uma palavra de incentivo aí para vocês, uma palavra direcionada de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui você não vai ouvir outra coisa a não ser a palavra de Deus. Tá certo? Porque é ela que nos alimenta, ela que nos fortifica, que nos fortalece. Sempre gosto de falar sobre a Bíblia, que é isso que nós vamos ler daqui a pouco. Nós vamos estar aqui numa leitura bíblica e eu explanando um pouco para vocês aquilo que o Senhor me trouxe. As impressões do momento, porque assim, a Bíblia, cada vez que você lê a Bíblia, ela fala com você, porque aqui é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Então é muito importante, cada vez que você ler a Bíblia, ore, peça ao Espírito Santo para te ensinar, que todas as vezes eu peço exatamente isso, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Porque conforme você vai caminhando com Deus, você vai amadurecendo, vai se tornando mais maduro e ali você vai mergulhando em águas profundas, mais profundas, sabe, como aquela visão de Ezequiel, que ele está lá e na visão ele vai, bate água no artelho, ele anda um pouco mais e vai batendo até que ele vai nadando. É assim, a palavra de Deus, ela é viva, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, de instrução, de aconselhamento, de disciplina, enfim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Salmo 119, verso 105, é uma realidade. Então, se você não tem o costume de ler a Bíblia todos os dias, não faça isso, não se sabote, porque se nós não tivermos uma vida disciplinada com Deus, como assim como você cuida da sua alimentação, você não come uma vez por dia, está tudo bem. Não, se você quer manter uma alimentação, uma vida saudável, você tem que fazer várias refeições por dia, com sabedoria, incluindo os alimentos para ter um balanceamento da sua alimentação, para não faltar nada. Você tem que, o quê? Beber água, né? Se hidratar, para tudo ir bem no seu corpo, fazer os exercícios físicos, ter hora de lazer, de descanso. Enfim, nós temos que ter uma vida disciplinada. Se você está trabalhando, hoje eu vou trabalhar, mas eu vou ficar 3, 4 dias sem trabalhar. Eu vou chegar tarde se você é empregado ou se você tem um negócio próprio. Você sabe que como empresário, se você não tiver disciplina, você não vai para frente. Tem que ter disciplina, nossa vida tem que ter disciplina. Assim a nossa vida espiritual. Ela não flui, ela não vai para frente mesmo, ela estagna e começa você a morrer espiritualmente, não tem outra palavra. Por isso que o Senhor fala que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto próprio, cujas folhas não caem. Tudo que fizer prospera, mas tem que estar plantada junto a ribeiros de águas. E esses ribeiros de águas, o que é? É a presença do nosso Deus. É o fluir de Deus em nós. Como que nós fluímos em Deus? Como nós crescemos? Como nós adquirimos ficamos fortes, saudáveis? Sabe, como aquele ensino de Jesus sobre a casa, ela estar firmada na rocha. Essa rocha é Jesus. A pedra angular é Jesus. A nossa rocha, na palavra de Deus, está escrito Deus, a rocha. Eu acho isso lindo. Eu só não guardo todos os versículos, apesar de ter lido a Bíblia por tantas vezes, mas eu tenho um problema de memorização. Eu sei falar o versículo, mas eu não guardo o endereço. Então eu que peço até perdão para vocês, porque eu vim falar sobre algo e já anotei tudo para falar aqui com vocês, mas é tão lindo falar da palavra de Deus e às vezes eu me empolgo e vou, né? Mas concluindo, Deus é a nossa rocha. Ele é um alto refúgio. Ele é socorro bem presente para aqueles que nele confiam. E daí Jesus fala dessa parábola da casa construída na areia e a casa construída na rocha.
A areia é lindo, né? Você vai para a praia, você vê aquele mar azulzinho, você vê, né, aquele lugar. E não dá vontade mesmo de construir uma casa bem ali? Você abre a porta assim, já o mar. Mas imagine você morando na areia. Tá muito bonito. Mas você vê que o movimento do vento já muda. Agora pior se vê uma tempestade, né? Tempestade ali. O que acontece? Na areia, vem a tempestade, ela não precisa nem ser forte, não tem alicerce, não tem nada que segure. Se você tem que ter alicerce, é isso que o Senhor fala nessa palavra. Você tem que ter alicerce, você tem que estar num lugar seguro. E aonde que é isso? Na rocha. Porque você firma sua casa na rocha, ela está firme, em algo sólido, que pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode bater o que for, e ela está ali. Mas se for areia, se for algo assim, sem profundidade, sem consistência, sem ser rígido, forte, qualquer vento derruba essa casa, por mais bela que seja. E o Senhor dá a comparação nessa parábola das casas iguais, das mesmas condições da casa, o mesmo peso, o mesmo tamanho, enfim, tudo igual. Só que ele fala que uma é na rocha e outra na areia. E quando vem a tempestade, o da areia vai embora. Mas o da rocha bate a tempestade e vem forte, forte. E a casa continua ali, em pé. A nossa rocha é Deus. Os nossos alicerces são firmados na palavra. Então, é necessário você amar a palavra. Você lê a palavra, você estuda a palavra. Você se aperfeiçoa, sim, na palavra, porque a palavra te aperfeiçoa. Ela vê o teu caminho, ela te confronta. Por isso que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque ela nos leva certinho. Não tem como tropeçar quando você estuda a palavra. É muito sério isso, gente. Eu ia falar sobre outra coisa, mas tem tudo a ver com isso. Que está escrito em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu achei isso tremendo. Ser imitadores, daí parei e falei, uau, eu já li tanto esse texto, Pai. Foi assim mesmo que eu disse. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Esse imitadores, não é? É você ser a imagem e semelhança de Deus. Mas como isso, a imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus não diz dessa forma, aparência que nós vemos, porque sim, isso é o vaso de barro. A imagem e semelhança de Deus que está dentro de nós. É aquilo que os olhos não veem, mas sim transmitem a sua vida transmite essa presença, seja a presença de Deus ou não. Então, se tem algo que você não consegue esconder de ninguém, é a sua luz, né? Você tem a luz de Cristo, onde você está, você ilumina os lugares. Mas, porém, se a luz em ti for trevas, grande as suas trevas, disse Jesus. Ou seja, você pensa que você está na luz, mas na verdade, muitas vezes você não está sendo imitador de Deus, como filho amado. E como nós imitamos a Deus, aí nós vemos aqui, né, eu lembrei também de uma vez que Paulo escrevendo, não sei qual carta, porque eu já disse, eu tenho uma memória meio, eu sei falar o conteúdo, mas não sei falar o endereço, mas que ele disse, de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho isso fantástico. Sabe, eu tenho meio dificuldade quando uma pessoa fala, olha, eu sou um ser humano, não olha para mim que eu sou falho. Tá, mas isso não ajuda. Não ajuda a pessoa, não. Estou dizendo a própria pessoa. Ela tem que falar, como Paulo, olhe para mim, porque traz a responsabilidade de você ser uma pessoa cristão verdadeiro. Porque senão você não parece, mas você parece uma humildade. Ai, que bonito. Não, todos sabem que o Senhor fala, sede santo porque eu sou santo, sede perfeito porque eu sou perfeito, porque quando nós aceitamos a Jesus, Ele habita em nós. O Senhor Jesus disse que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Meu Pai o amará, iremos até Ele e faremos nele morada.
Então não se trata de nós, mas se trata do que está em nós, que é Jesus. Que é Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra, que ela é viva. Então, o que acontece? E eficaz. Mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ai, que maravilha! Não tem como nós falarmos, não, eu estou pecando, ai, não olhe para mim, eu erro mesmo. Que é isso? Nós podemos, sim, não prestarmos atenção, não vigiarmos e até pecarmos, mas não com intencionalidade. Saiu, mas por uma falha. Agora, se nós sabemos que nós estamos cometendo alguma coisa, que sabe que é errado, aí, meus queridos, jejum, oração e humilhação. A regra é segundo Crônicas, que é um livro, segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, tem que se humilhar, tem que reconhecer, eu pequei, aquilo tem que doer em você, não importa o tamanho. Ai, nossa, falei um palavrão, nossa, o anjo do Senhor está te vendo, o Deus mora e habita em você, Ele é santo, e você simplesmente fala um palavrão? Isso tem que te constranger. Porque Jesus, aí nós vemos o versículo 2 aqui, que fala ser imitadores de Deus como filhos amados, e aí está, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sacrifício de aroma agradável. Você não quer sacrificar a sua carne, você quer simplesmente falar, olha, sou assim mesmo. Não podem olhar para mim que eu sou falho. Também eu estou em construção. O Senhor está me aperfeiçoando cada dia. Tem que ler a palavra, tem que orar, mas não é só ler, estudar e praticar. Aprendeu, faz. Um dia eu estava olhando ao Senhor, falando, ai Senhor, eu queria ser como os anjos. Sabe, os que estão aí no céu, eles não pecam. Eles vão, sabe? Aí o Senhor falou para mim assim, você quer ser como os anjos? Simples. Me obedeça. Porque é assim que os anjos fazem. Eles não questionam, eles obedecem. Porque eles sabem da minha santidade, da minha retidão. Tudo que eu faço é justo e eles confiam em mim. Então o que eu falo, eles obedecem. E obedecem com alegria. Uau! E eu falei, uau, tá bom. Me dá um coração assim. Porque se você não quer obedecer, se você põe o seu eu na frente, você não está sendo filho de Deus. Ah, dói isso, dói. Não dói só em você. Eu não pensei em falar isso. Mas você está sendo não filho amado, mas um filho desobediente. E o Senhor está tendo misericórdia. Porque aos atos de desobediência não leva à perdição. Então, vamos meditar na palavra do Senhor para sermos imitadores de Deus. E Deus, Jesus é Deus. Então vamos ser imitadores de Cristo. Vamos viver uma vida que Cristo seja exaltado na nossa vida, que não seja as nossas obras, mas as obras que Cristo conquistou lá na cruz para nós. Quanto mais você se aproxima em oração, em santidade, em leitura bíblica, mas leia e pratique, vá à igreja, congregue, uma igreja que seja uma igreja que ensine a palavra, que ensine que Deus é o Senhor, Ele é o Deus verdadeiro, um só Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que ensine que Jesus é Deus. Ele veio, se encarnou, morreu por nós, no 3º dia ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é, ele é Deus, ele é uma pessoa. Que a Bíblia é a única regra que nós temos de fé, que não tem paliativo, não tem outros livros, é a Bíblia Sagrada. Uma igreja que ensina tudo isso
que vivem os princípios cristãos, que também é esse, ser de imitadores de Deus, imitadores de quem? De Jesus. Jesus veio a esse mundo para nos salvar e nos mostrar o amor de Deus, e também que Jesus era Deus. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele veio, mas ele despiu-se da sua deidade para que ele pudesse viver como um homem aqui. Um homem perfeito. Então sim, tem como nós passarmos por essa vida sem amarmos o pecado, sem termos desculpas para pecar. Ai, é mais forte do que eu? Não. Mais forte que você e eu, sim, o pecado é. Mas quem nos livra da condenação do pecado é Jesus, é o sangue dele, é a presença dele em nós, é a natureza dele na nossa vida. O que é, irmãos queridos, sermos imitadores de Deus? O que é sermos imitadores de Cristo, que se sacrificou por amor a nós, morreu da morte de cruz para nos salvar. Jesus levou o pecado da humanidade sobre si. Ele teve que o Pai, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o Senhor estava bebendo o cálice da ira de Deus. Ou seja, todo pecado da humanidade que nos escraviza, que nos separa de Deus, e porque Deus é ruim, não, porque Ele é santo, santo puro. Como nós devemos ser santos e puros? Deus é amor, como nós devemos ser amorosos. E Deus é a luz. Deus é amor, Deus é tudo de bom. Até as nossas ações, nossos atos de bondade refletem a glória de Deus, porque é o sopro de Deus em nós, é os atributos de Deus, é o caráter de Deus em nós. E quando nós refletimos as coisas ruins, nós refletimos as trevas, o império das trevas, o poder do pecado em nós. Então nós temos que vigiar sempre. Então eu não sei o que está acontecendo com você. Espero que essa palavra chegue e fale, ufa, estou bem. Continua, sede imitadores de Deus como filho amado. E quem é o maior exemplo? Está aí no versículo 2, Jesus. Jesus é a exata expressão do amor de Deus e de um filho amado. Então, glorifique ao Pai, viva livre. O Senhor Jesus veio para nos libertar do império da morte e do inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Ele está lá à direita de Deus Pai, intercede por nós, mas está conosco também. Eis que estou convosco todos os dias. Deixa Jesus perto. Viva uma vida de santidade. Ore, jejue, consagre, pratique a palavra. Sabe, não adianta nada se você orar 23 horas e 58 minutos ininterrupto, a diretão. Nesses 2 minutos você não vigia e acaba falando algo que não devia, fazendo algo que não se devia fazer. Pronto, o que adiantou? Então, vigiai e orai. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso fala de vigilância. Como que eu estou sujeito a Deus? Tendo consciência de quem Deus é, quero ser um filho amado por Ele, porque Ele ama todos, mas conviver com Deus, sabe? Ter esse, como está escrito na Bíblia, nós somos cooperadores de Cristo. Cooperar é viver em parceria, viver lado a lado unido. Pode ver. Se você está numa firma, não chama hoje de cooperadores, porque você está lá na firma, você está trabalhando lá, você está fazendo tudo para aquela firma progredir, você está fazendo tudo que lhe é pedido. E se você entende isso, se você valoriza isso, você vai entendendo que ali é onde vem o seu sustento. Então, aquela firma tem que ficar bem. Então, você vai cooperar para aquela firma estar bem, porque dali vem o seu sustento. Se você é um empresário, você tem que estar com pessoas, que seus clientes são seus cooperadores. E você cooperador dele. É mútuo. Não existe aí só um lado, tem que ser os dois. E assim, para entrar em parceria, para ser um cooperador, tem que estar alinhado no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Senão vai ser um rival, não é? Então não é Deus que nos se afasta de nós, não. Somos nós que nos afastamos dele e não tem desculpa. Não tem desculpa, eu sou assim mesmo. O Senhor fala, sim, por isso que eu enviei meu filho. Porque quando você o aceitar, a vida dele em você
O poder dele em você, regenerador, vai cada dia deixando você mais próximo de mim. Então você é meu filho. Ele me resgata do império do inferno da morte, coloca aqui no reino de amor, e aqui você vai crescendo, você vai aprendendo a ser uma nova criatura. O pecado do Senhor vem e arranca. Agora, para nós continuarmos em crescimento espiritual, podemos ter sensibilidade espiritual, dar frutos bons, amar ao próximo como a nós mesmos. Só conseguimos isso, amar o próximo como a nós mesmos, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, até de nós mesmos. Nós temos prazer na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite. Vigilância. Deus tem coisas boas para você e para mim, tem coisas maravilhosas não só nesta terra, mas na eternidade. Mas para isso devemos ser imitadores de Jesus. Jesus é Deus. Ser imitadores de Deus como filho amado. No segundo versículo ali já está falando sobre Jesus. Ele é o exemplo de quem nós temos que imitar. Jesus é Deus, que veio morrer para que você e eu fôssemos salvos. Não é maravilhoso isso? Desde que eu aceitei Jesus como Salvador, eu acho demais da conta. Um ser que criou tudo com o poder da sua palavra, que todas as coisas estão sujeitas, ele tem o controle de tudo. Para que ele ia morrer por mim? Quem sou eu para o próprio Deus vir morrer por mim? Isso é amor. O mínimo que eu posso fazer para esse Deus é amá-lo de todo o meu coração, é querer agradá-lo nos mínimos detalhes e falar: Senhor, aquilo que não está te agradando pode vir aqui, e manda fogo. Que o Senhor é um Deus maravilhoso, purificador. Se você chegar para ele e falar, mas tem que resistir. Não adianta, ter gente que fala: mas se Deus não quisesse, eu não faria. Ei, ele não quer que você faça, mas ele não vai te obrigar a não fazer. O Senhor nos deixou a livre escolha, porque senão ele não seria um Deus maravilhoso como ele é, seria um tirano. E ele não é tirano. Ele quer que você diga não ao pecado por amor primeiro a você mesmo, porque você é imagem e semelhança de Deus. Se ame de verdade, se cuide de verdade. Muitas vezes, nós não queremos fazer exercício físico e nem deixar de comer alguma coisa que a gente sabe que vai fazer mal. Mas só porque eu gosto de doce, eu vou levantar de manhã até a noite só comendo doce. E aí? Não fazendo nada, só comendo doce. Não comendo nada que tenha vitamina que faça bem para mim. O que você acha que vai acontecer? Pois é, vai acabar morrendo. Então, o Senhor te ama. Ame a você como Ele te ama. Cuide bem de você. Jesus veio para você poder viver livre e viver longos anos nessa terra, ir bem e ter a eternidade para viver maravilhosamente bem. Não desista de tudo isso. Seja imitador de Cristo como filho amado. Seja imitador de Cristo, Ele é Deus. A resposta do primeiro versículo está no segundo. Imite a Deus. Como? Imitando Jesus, amando, perdoando, cuidando, trazendo palavras de vida, fazendo uma oração por alguém. Faça sempre o bem e nunca o mal, e principalmente a você. Eu não estou aguentando, eu estou tentando não pecar, mas eu sou ser humano. Peraí, Jesus, eu não estou conseguindo, porque eu não consigo mesmo. Mas vem aqui com o teu poder, vai ler a palavra, vai orar, vai escutar uma música, um louvor aí que te levante, mas diga não. Faça como José, fuja da aparência do mal. Deus te ama, tem coisas grandes para você e para mim, só depende de nós. Dissermos: Senhor, eu estou aqui, hein? Por amor a ti, eu me sacrifico, como Jesus foi um sacrifício vivo, agradável a Deus. Ele veio para perdoar os nossos pecados, não foi fácil para Cristo. Como ser humano, lá na cruz, você já imaginou? Ele suou sangue, gotas de sangue, lá no Getsemane, para ele conseguir passar pelo Gólgota. Aleluia! E conquistar a vitória para nós todos. Onde está a morte, o seu aguilhão? É isso, Jesus venceu a morte, Jesus está vivo e Ele mora em você.
Não perca essa oportunidade de ter uma vida maravilhosa por causa de um momento de fraqueza. Não, não vale a pena. Sabe? Uma gota de veneno pode ser que, pai, não vai me fazer mal. E pode estar numa bebida aprazível que você nem sinta o gosto, mas ela mata. Então, o pecado mata. E vai te matando aos poucos. E vai te se afastando do Senhor, vai esfriando seu coração, endurecendo. E quando você vê, você já perdeu algo maravilhoso, que a presença de Deus é tudo. Você perdeu tudo por um minuto, por algum prazer, para satisfazer a minha carne. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga Jesus. Porque em Jesus você tem vida eterna, você tem conquista, você tem vitória. É isso que eu tinha para falar. É um vídeo que já faz, acho que mais de um mês que eu estou tentando gravar e nunca dá certo. Porque é uma palavra confrontadora, eu não sabia que ela ia confrontar tanto. Mas Deus nos ama. Não adianta ficar brincando de religiosidade, ir numa igreja, ouvir e não praticar. A palavra de Deus, cristianismo não é religião, é modo de vida. Viva querendo uma única coisa: amar a Deus sobre todas as coisas. E próximo, como a ti mesmo. Se você ainda não aprendeu a se amar, peça a Deus: Senhor, me dá o amor teu na minha vida, que eu te ame, que eu me ame como o Senhor me ama. Tá bem? Vou orar por você e por mim. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esta palavra, que esta palavra se torne viva em nós, que ela seja, Senhor querido, meu Deus querido, um lembrete de que nós somos neste mundo, aqui estamos vivendo neste mundo, mas daqui não somos. Que a nossa natureza pecaminosa foi vencida lá na cruz do Calvário, que em Jesus, por Jesus e através de Jesus, nós vencemos em nome de Jesus, porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. Que nós sejamos em tudo, teremos o caráter de Cristo, os atributos de Cristo na nossa vida, e que todo mal, tudo que está causando dano a nossa família, tudo que se levanta contra nós, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, nos dá uma vida plena, abundante, vida eterna. Senhor, paz transbordante, que em tudo nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Visita aqueles que estão enfermos agora, Senhor, e vem curando, Pai, aqueles que estão precisando de uma porta de escape. O Senhor é Deus que abre portas, Senhor. Ó meu Deus querido, também, Senhor, abençoa os pais de família, as mães, abençoa o sustento de cada casa, Senhor, vem operando, dando livramento, Senhor. Ó meu Deus querido, os enlutados, Senhor, conforta os corações. É isso, Senhor, que eu te peço, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor nos fez algo maravilhoso. O Senhor entregou o teu próprio Filho. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado por nós. Ó Espírito Santo que nos ensina. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo anjo do Senhor que nos guarda. O Senhor é tão bom de enviar anjos para nos guardar. Senhor, a tua palavra, meu Deus, que é viva e eficaz. Senhor querido, a armadura do cristão na nossa vida e tudo que nós precisamos, o Senhor tem para que nós vençamos nos dias maus e nós continuemos marchando até chegar o dia perfeito. Senhor, nos firma os nossos pés na rocha e que nós sejamos filhos amados teus, que nós sejamos obedientes ao Senhor, porque tudo que o Senhor quer, Senhor, é para o nosso bem, que nós vivamos em união e comunhão contigo e tudo que quer nos afastar de ti, que caia por terra em nome de Jesus. Entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, renovamos o nosso voto de entrega, a nossa aliança ao Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor possa nos conduzir de glória em glória até ser dia perfeito. É que pedimos em nome de Jesus. Amém.